Esse é o podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Estamos agora ao vivo. Tenho certeza, é mais uma edição de sucesso, com um compromisso. Através da informação, iremos transformar e salvar vidas. Eu já posso dizer de antemão que o programa de hoje será de imensa utilidade pública, porque é uma estreia. Eu tenho a meu lado a promotora de justiça, a doutora Soraya Nóbrega. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está no cenário que realmente salva vidas através da informação, o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Muito obrigado, doutora. Feliz demais, Fábio, por estar aqui no podcast Mais Vida, da plataforma, né, Dr. Play, pela primeira vez, né, e com prazer grande e querendo poder compartilhar algum pouco do meu trabalho com vocês. Vamos ter uma conversa, eu não tenho dúvida, muito produtiva. A doutora Soraya Nóbrega, repito, que é promotora da infância e juventude, tem um trabalho constatado de sucesso, de grande relevância, e eu posso até dizer, doutora, de projeção nacional. Portanto, a senhora está de parabéns pela atuação proativa junto à promotoria. Com certeza, eu acho que a nossa obrigação é sempre fazer mais e melhor no nosso trabalho. E quando a gente faz, Fábio, com muito amor, que é o meu caso, eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar e me dedicar à causa da criança e do adolescente. Então, acho que se torna tão natural que não é como uma obrigação, e sim como um prazer. Realmente é o que eu penso eu nunca tive essa vaidade de me preocupar com projeção nacional ou não, mas a gente termina, né, participando do circuito nacional, fazendo com que o nosso estado possa também participar dessas discussões que são essenciais, né, para trazer de inovações de outros locais, a gente fazer essa troca. Então, para mim, é muito bom poder estar nesse rol e nesse meio, né? Como estar, por exemplo, agora, para mim é um privilégio poder estar numa comissão nacional, né, de promotores de justiça do Brasil e que atuam em relação à violência contra a criança. Então, é muito, muito importante a gente estar participando, porque a gente aprende, eu aprendo até hoje. Sou uma eterna aprendiz, né? Eu acho que a gente tem também que estar sempre estudando e vendo com os desafios que nos aparecem, essa vontade de querer estudar mais e aprender mais. E essa proteção que a doutora ressalta com tanta ênfase, né? Sabemos o trabalho da doutora, né, é público, é explícito, as pessoas veem realmente, a sociedade, viu, doutora, só tem que agradecer imensamente a senhora. E hoje, aqui nos bastidores, estamos ao vivo, a doutora deu até uma notícia, eu quero que a doutora compartilhe, eu acho muito interessante, porque as filhas da doutora estão seguindo, vamos dizer assim, o mesmo caminho. E a doutora hoje teve uma notícia que é motivo de muita alegria, que uma das filhas da doutora também passa a ingressar, vamos dizer, na área jurídica, né, doutora? Isso, para nós que somos pais e mães, né, eu acho que não tem presente melhor do que saber que a nossa educação, ela serviu de base, né, para as nossas filhas. E aí tenho duas filhas, né, uma tem 18 anos, a outra tem 21, e ela sempre quis, né, ambas queriam por vontade própria fazer o curso de Direito. E aí a mais velha já estuda na Universidade Federal da Paraíba, onde também eu estudei, e elas sempre manifestaram essa vontade de poder estudar no mesmo local onde também estudei, né? E aí Sara ela já faz Direito lá na Federal, e agora recebo a notícia hoje que Yasmin também vai ser estudante da Universidade Federal da Paraíba. Então, com muito orgulho, filha, te amo muito e estou muito feliz porque eu sei que esse era seu sonho, né? E hoje você realiza. E o sonho dela é o nosso sonho também. E nós sabemos, eu sempre, doutor, exalto muito aqui a qualidade da Universidade Federal, né? Realmente, assim, um celeiro de grandes valores que prestam esse serviço, assim, à sociedade como um todo de uma forma excepcional, né, doutor? Excepcional. É tão interessante isso, Fábio, quando a gente pode
mostrar para os filhos, passar os nossos valores, né? E eles poder assimilar o que nós falamos. E a gente sempre falou, tanto eu como o pai, sempre falamos para as nossas filhas, né, da importância de estudar, né, de que a gente só consegue vencer na vida ou conquistar alguma coisa se a gente plantar. Então, se a gente planta, a gente colhe. Não tem como a gente plantar uma coisa e querer que outra coisa lá vá dar, né? A gente não tem como fazer isso. Mas, a partir do momento que a gente ensinou que era interessante estudar, a gente nunca falou especificamente que tem que fazer ou seguir os nossos caminhos, né? Nunca fez. Foi a vontade realmente delas. Eu acho que elas respiravam isso dentro de casa e aí também tiveram essa vontade. Mas hoje eu vejo assim, a minha filha mais velha extremamente feliz, né? Realizada, estudando e estudando muito. Eu pensava que eu estudava, eu vejo que ela estuda ainda mais do que eu, porque eu estudava às vezes de manhã, à tarde e à noite. Ela estuda de manhã, tarde, noite e madrugada. Porque às vezes eu passo e digo, filha, vá dormir. Né? Tudo que a minha mãe fazia, ela também faz. E aí eu vejo que quando você estuda na universidade, independente da universidade, quem faz a universidade é o aluno. Né? Então, se você estiver em qualquer lugar do Brasil, do mundo, em qualquer lugar, mas se você não estudar, você pode estar na melhor universidade e não vai adiantar, né? Porque você tem que se dedicar. É verdade, doutora. E nesse contexto, nós distribuímos sempre aqui o nosso podcast em temas. Já irá aparecer aqui na sequência o primeiro tema e vamos ter essa conversa prazerosa aqui com a doutora. Doutora, diz o seguinte, proteção integral às crianças e adolescentes. Doutora, essa proteção integral, uma palavra muito ampla, a senhora vê como possível, os órgãos estão alinhados para propiciar essa finalidade? Qual a ótica da senhora? Olha só, Fábio, eu vejo o seguinte, a proteção integral, ela inclusive ela está prevista no artigo 1º logo, começa logo no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando fala assim de forma muito clara, né? Porque o Estatuto ele é claro, é evidente e é fácil para o entendimento de qualquer cidadão brasileiro. Então, no artigo 1º ele diz claramente, né? Esta lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, quando a gente fala assim, proteção integral, a gente sabe que para poder ter essa proteção é necessário, como você falou, um grupo de pessoas empenhadas, inclusive o poder público, nessa proteção. Porque não tem como a gente fazer com que aconteça a proteção se não houver essa articulação, esse envolvimento todo da rede de proteção à criança e adolescente, do qual também eu faço parte, né, como promotora de justiça, integrante do Ministério Público da Paraíba e os demais atores. A gente sempre diz assim, são os atores, né, do sistema de garantia de direitos e que integram essa rede. Então, se você está numa rede, se você balançar um pouco e não tiver todo mundo junto ali, não vai acontecer a proteção integral. Ô doutora, quando a senhora falou agora desses atores, vamos nos retratar a nossa querida Paraíba. A senhora acha que esses atores estão cumprindo bem o seu papel? Se tivesse todos cumprindo, nós já teríamos também o estatuto totalmente cumprido, né? Então a gente percebe que em alguns momentos existe a falha, né? Existem as omissões, existem, eu costumo dizer assim, no estatuto, para acontecer o que consta aqui, é sempre com muita luta. Por mais que se diga, é prioridade absoluta, é a proteção integral que tem que ser feita, mas tudo que aconteceu praticamente até hoje, em termos de criança e adolescente, que devia ser prioridade, na verdade foi tudo com muita luta desses atores que não desistiram. Né? Então, por que a gente percebe essa engrenagem, até uma engrenagem, né? Tem até um quadrozinho que a gente costuma dizer dos fluxos, são fluxos de atendimento, fluxos de trabalho, e que esses fluxos, eles demandam a participação de todos esses atores. Então, se o Conselho Tutelar, por exemplo, ele faz a parte dele, e ele cumpre a parte dele, que é uma parte administrativa, e ele não pode fazer nada na área judicial. Então, ele cumpre o seu papel, mas se ele encaminha para um órgão e o órgão não cumprir o seu papel, já tem uma falha.
né? Começa tudo a partir do momento que existe a violação. Aí, quando existe a violação, você vai... quem vai averiguar é o conselho, né? A parte civil, do ponto de vista civil, porque tem as consequências do ponto de vista civil, do ponto de vista criminal, né? Então, a gente tem que saber, a abordagem do conselho tutelar não é uma abordagem criminal, eles não vão investigar os casos, eles vão averiguar os casos. Então, a partir do momento que eles fazem o seu papel, aí encaminha para o promotor, e o promotor ajuiza uma ação, e passa a bola, no caso, para o juiz, né? Porque ele ingressa com a ação e quem vai também impulsionar o processo é o juiz. Então, se essa engrenagem também não dá certo, por quê? Muitas vezes existem determinações que são feitas e não são cumpridas. Em que sentido? O poder público, às vezes, ele espera que seja ajuizada uma ação para que possa acontecer a política pública, por exemplo, né? Aí você me pergunta, se não houver a formulação dessa política pública por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também não vamos poder sair do lugar, né? Não vamos poder ter os equipamentos que vão garantir essa proteção integral. Doutor, ultimamente foi muito vinculado a possibilidade da diminuição da idade penal, né? Uhum. A senhora é a favor? Qual é a visão da senhora com tamanha experiência nesse sentido? Assim como a maioria dos colegas que trabalham nessa área, eu tenho certeza, não só aqui, mas no Brasil, e que conhecem a realidade do sistema socioeducativo, jamais poderia ser a favor da redução da maioridade, né? Jamais poderia ser. É uma discussão, assim, realmente muito complexa. É uma situação que a gente precisa respeitar quem pensa diferente, né? Mas nós que trabalhamos e sabemos como o sistema socioeducativo é precário, como realmente essa ressocialização ela não acontece, por isso que o adolescente que hoje comete uma infração e ele vai para o sistema socioeducativo, essa ressocialização que deveria ter nunca acontece, é muito difícil. Claro que a gente tem que ser otimista e saber que existem, claro que existem. É como aquele estudante, existem pessoas que se dão bem e outros não. Mas aqueles que já sofreram violações e que por isso estão no sistema socioeducativo, é bem mais difícil. Ela exige muito mais, né? Exige a participação maior, o envolvimento maior dos profissionais que vão estar ali trabalhando e que precisam fazer a diferença, o que muitas vezes não acontece, né? E a gente percebe isso. Quando o juiz, por exemplo, ele aplica uma medida socioeducativa e vai haver o cumprimento dessa medida, acontece que, por exemplo, o cumprimento de uma medida num hospital, cumprimento de uma medida numa escola. Então, quem está recebendo esse adolescente que é infrator, já recebe com preconceito, Fábio. Entendi. Infelizmente. Então, quando ele precisa ressocializar, que é para ele poder se integrar, se reintegrar à sociedade. Então, ele precisa do apoio das pessoas e não da indignação ou do pouco caso. Ele precisa ser recebido como um cidadão que precisa mudar, que ainda é adolescente, que ele pode dar a volta por cima depois, né? Então, quando eu vejo assim, casos assim, muito bacanas e experiências maravilhosas de adolescentes que passaram pelo sistema socioeducativo e tiveram resultados muito bons. Eu vejo isso também, que é bacana, né? É importante. Porque as pessoas souberam fazer esse acompanhamento com ele e puderam ensinar para ele o que realmente, para ele pensar e não fazer mais aquilo que ele fez, né, e que levou ele para o sistema. É por isso, doutora, que no contexto nós vamos falar agora justamente dessa violência, né? Essa violência constante, está aqui o item, violência contra crianças e adolescentes. Doutora, eu posso dizer que eu vivencio e tenho uma experiência quando da criação há 4 anos do projeto de minha autoria, o Nós Salvamos Vidas, aí eu tive a oportunidade de estar em Brasília, mesmo não tendo, como não tenho nenhuma ligação política, nem o projeto, mas eu fui convidado e estive no Ministério lá da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e ocorreu, doutor, uma experiência muito interessante que eu acho que poucas pessoas passaram por isso ou irão passar até. Quando a ministra, à época, a Damares, ela disse: Fábio, o seu projeto funciona, é sensacional, e qual é o seu intuito?
eu disse para ela que o meu intuito era justamente saber a efetividade a partir do momento que ocorre uma denúncia. E eu verifiquei isso. E nesse pedido eu disse, doutor, eu quero conhecer o 180, o 100, o local onde funciona a central, que é em Brasília. Isso. Doutora, eu assinei um termo de confidencialidade, lógico, tudo dentro das regras e da lei. Aí estive praticamente um dia no centro. E eu pude vivenciar, doutora, ver essa violência. Tanto, quando a gente está de fora, a gente não tem, eu acho que poucas pessoas têm a dimensão do tamanho dessa violência. Como é que a senhora vê tudo isso, doutora? Uma coisa interessante que você falou também aí, é que quando a gente fala assim, salvar vidas, quando a gente trabalha com violência contra crianças e adolescentes, é a oportunidade perfeita para salvar vidas. E eu falo também que eu conheço pessoalmente, já estive em Brasília nesse mesmo local, porque existem as parcerias com os ministérios, né, pela importância, não só o Ministério Público, como o Poder Judiciário, tem que haver esse diálogo com o poder público em todas as esferas, né, federal, estadual e municipal. E aí nós conheço particularmente o Disque 100, né? Todas as falhas, as coisas que já aconteceram para aperfeiçoar o sistema também. Nós estivemos presentes em várias reuniões nacionais que puderam também falar sobre essa questão, né? Sobre aperfeiçoamento. Mas para quem está trabalhando com a violência, é um desafio diário. É um desafio diário, porque eu não consigo me acostumar com a violência sexual, não consigo me acostumar com a violência psicológica, que ela tem crescido assustadoramente. Antigamente a gente falava assim, violência física, aquela que você bateu, você viu e passou, mas a violência psicológica, eu acho que ela mata mais do que a violência física. Verdade. Porque a violência física, você bateu e você vai saber ali como vai resolver aquela situação depois de um tempo. Aconteceu alguma coisa, você vai melhorando, bota um remédio, bota alguma coisa. Mas a violência psicológica é muito difícil, primeiro, de ser detectada, de ser denunciada principalmente. Por que nós vemos tantos adolescentes, tantas crianças adoecidas? Porque elas sofrem violência e muitas vezes elas não sabem que estão sofrendo a violência. E o pior, que eu costumo dizer assim, o mais difícil é quando nós temos a consciência, nós que trabalhamos nessa área, temos a consciência de que os casos que chegam e que são denunciados para o Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional, para o Disque 123, que é o Disque Denúncia Estadual, os casos que chegam a ser denunciados não são nem a metade dos que acontecem todos os dias. Porque existem, do jeito que nós estamos conversando aqui agora, e nesse momento, quantas pessoas não estão sofrendo violência, mas são oprimidas, elas não conseguem falar, elas são, muitas vezes, dentro de casa, onde deveria haver a proteção maior, né? Existe as indicações também, os índices apontam que a maior parte das violências acontece dentro de casa, no espaço de proteção. Então, esse espaço de proteção, muitas vezes, essa criança, esse adolescente, ela sofre uma violência, por exemplo, por parte do pai, mas há uma conivência da mãe, né? Existe a conivência. E existe a conivência da família. É como se você imaginasse que a violência sexual fosse apenas você praticar, no caso, a relação sexual completa. E não é. Né? A violência sexual, elas são ações, toques, né? Falas. Então, tem pessoas que imaginam que não, minha filha, isso é besteira, isso aqui é uma coisa simples, mas seu pai, ele que coloca tudo dentro de casa, ele que paga seu colégio, que faz isso, faz aquilo. Então, esses índices que chegam para o Disque 100, o Disque Denúncia 123, sabe quais são? São os das famílias das camadas populares. Porque acontece muito também em todos os ambientes, em todos os espaços, mas não chegam praticamente ao sistema de justiça. Nós não tomamos conhecimento e isso é sério. É sério porque há uma omissão da família, uma omissão da vizinhança, uma omissão dos amigos, das pessoas que circulam ao redor. Então isso é bem complicado. Não é fácil trabalhar com a violência,
mas trabalhar e saber, muitas vezes, né, quando a gente vivencia e tem aquela situação que chega ao nosso conhecimento, e a gente pode salvar uma criança e um adolescente, é uma coisa assim, espetacular. Né? A gente vê, e muitas vezes a gente vai em loco, né, tentar averiguar uma situação, e quando a gente participa desde aquele princípio e acompanha aquela situação, é mais prazeroso ainda a gente saber que pode salvar. Doutora Soraya Nóbrega, eu tenho a nítida percepção do que a senhora está dizendo, porque, por exemplo, há 4 anos são muitos os relatos, ó. Conseguiu salvar uma vida porque fiz a denúncia através do aplicativo que você criou. Isso. Aí a gente tem essa noção. Agora, doutora, eu me lembro que o Ministério, né, da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, eles começaram uma campanha para que os adolescentes, os menores, também passem a denunciar. Porque muitas vezes eles estão ali vendo a violência, que pode ser, vamos dizer, não diretamente contra eles, mas a violência que está ocorrendo contra a mulher no ambiente ali domiciliar. E também temos aquela frase que uma criança não mente. Aí eu pergunto, doutora, na experiência da senhora, com que idade já se poderia ouvir um relato de uma denúncia de uma criança? Como é que isso é tratado? É uma situação assim que precisa, né, ser averiguada de acordo com a situação ocorrida. Porque existem situações também onde há uma criação de uma situação, né? E por que eu falo isso? E a gente precisa analisar isso com muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Existem pessoas que elas usam as crianças, principalmente as crianças mais novas, porque um adolescente jamais vai cair numa situação como essa, mas por exemplo, utilizar uma criança para que ela diga coisas que não aconteceu, para que essa família, essa mãe ou esse pai, em algum momento, por conta da alienação parental, ela seja beneficiada no processo na vara de família, por exemplo. Porque é muito grave você denunciar algo relacionado à violência sexual. E eu falo porque eu já vi situações onde a própria mãe trouxe a criança, que era a própria filha, e ela relatou. A menina, eu acredito que tinha uns 7, 8 anos de idade. E ela relatou, e a criança falava sobre aquela situação vivida para a equipe técnica, né? Não somos nós propriamente, tem que existir uma equipe técnica que consiga compreender, né? Que é psicólogo, assistente social, pedagogo, é uma escuta realmente diferenciada. E a gente eles precisam enxergar quando na verdade, aquela criança ela está falando a verdade ou quando ela não está falando a verdade. Porque existe a necessidade de fazer a intervenção, mas também a necessidade de interpretar aquela situação. Então, o mais difícil é isso. Por isso que a gente sempre se dirige às pessoas, né, para mostrar a seriedade que se tem de se levar à justiça algo que é fantasioso, algo que é criado. Porque ela vai gerar um problema muito sério, não só nessa criança envolvida, como na família como um todo. É extremamente complicado. E eu vejo como algo assim de que a própria criança poder denunciar, como você falou, a própria criança poder denunciar é extremamente importante. Mas é necessário que haja uma divulgação maior, que essa criança, esse adolescente, ele possa saber disso. E quando eu acho que eu sou apaixonada pela questão de você ir às escolas e nos espaços das comunidades, fazer uma palestra. Hoje eu não digo nem uma palestra, eu acho que é mais uma roda de diálogo, né? Para tratar sobre situações de forma bem mais, sem muita formalidade. Então, são nesses espaços, muitas vezes, em que aquela criança que está ouvindo a situação, ela chega a fazer uma denúncia naquele mesmo espaço onde ela está. Porque ela não aguentou ver a situação e diz, agora é o momento, vou ter que falar. Porque ela nem sabia que podia. Interessante. Né? Nem sabia que podia. Eu tenho essa experiência nas palestras que ministro em cima do projeto Nós Salvamos Vidas. Doutora, não houve uma palestra das centenas que já ministrei de não ter chegado alguém
para dizer, eu agora vou fazer a denúncia, eu estou vendo que é fácil, eu estou vendo que vai haver toda uma segurança, um sigilo nessa denúncia. Aí, doutora, nesse contexto, uma curiosidade, eu sei da grande capacidade e inteligência da senhora. Doutora, houve algum momento de um adolescente chegar direto para a senhora para formular uma denúncia? Com certeza, né? Com certeza. E mais difícil para mim é quando a pessoa que vem procurar, por exemplo, uma mãe que vem procurar, são pessoas que eu conheço, pessoas do meu convívio, e que a pessoa se inquietou, e aqui de um nível também bem, uma família assim, mais abastada, né, como a gente fala, e que aquilo me doeu muito porque a situação dessa mãe, por exemplo, veio a mãe com a filha, né, por exemplo, uma mãe com a filha. E não foi apenas uma vez, foi muito mais, foram várias vezes. E aí é difícil a situação porque eu sempre me expresso como mostrando não só o meu lado profissional, mas mostrando eu como profissional, mas também como mãe, eu faria isso, isso e isso. Porque é crime e o crime precisa ser denunciado. Porque hoje vai ser com essa criança e tem a outra criança. E em algumas situações eu percebi, né, que a intervenção no tempo certo houve o que a gente viu aqui, né, salvou vidas. Porque não eram situações fáceis, não eram situações fáceis de serem denunciadas, não eram situações fáceis de serem vividas, porque vivia a família, né? Muitas vezes, assim, quando você vive uma história de violência dentro de casa, não é somente quem sofre, que sente, é quem vê. Quem vê, quem presencia, quem de certo modo sente aquilo, é como alguém que está batendo no outro, né? O marido que bate na mulher, mas que o filho vê. Apesar de não bater nele, ele está sentindo como se fosse nele também. Porque é uma violência psicológica para uma criança assistir a um tipo de violência física, né, que existe entre o marido e a mulher. Então, todo esse ciclo de violência ela só vai se romper com a denúncia, com a coragem de denunciar. Verdade, por isso que sempre incentivamos e temos isso como uma bandeira. Na sequência aqui da nossa conversa, doutora, que eu já posso dizer, está sendo sensacional, muito esclarecedora, diz o seguinte: garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Como a senhora vê essa garantia? Eu sempre me remeto, e a senhora falou muito, à educação, à base. Eu passei 27 anos em sala de aula. Doutora, é uma percepção minha, particular. Eu ainda acho que a escola, na sua importância, ainda faz um trabalho muito ameno em relação à violência. Por exemplo, no tempo que eu passei era comum, por vezes, observarmos uma palestra, mas eu sempre achei que poderia se ter uma parcela maior nessa história, um envolvimento maior. O que a senhora acha? Eu acho que a escola ela pode e deve fazer mais, né? Ela pode. Mas ela deve também fazer mais e muito mais. E eu falo isso porque existem coisas que até hoje eu costumo dizer, não tem uma lição que a gente aprende na escola, é a lição, por exemplo, do artigo 227 da Constituição e que é repetido também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. Então, fala exatamente da garantia dos direitos. Então, se qualquer um de nós, porque eu não falo que somente eu tenho que ver isso, somos todos nós. Porque o artigo ele fala de forma muito fácil. Eu falei que o estatuto ele é fácil de fácil entendimento. Então, a partir do momento que diz claramente no artigo 227, é dever. Não diz assim, diz que é dever. É dever da família, olha só, da família, da sociedade e do Estado. O Estado, no caso, o Estado brasileiro, em todos os níveis, né? Seja federal, estadual, municipal. Então, é dever de todos assegurar, né, assegurar os direitos à criança e ao adolescente. E que direitos são esses? Aí ele fala lá quais são os direitos. Direito à vida, à saúde, à educação, para a gente ver que se você, não é só a educação é primordial, mas você tem que garantir o direito à saúde também. Se você não tiver saúde, você não vai estar na escola, você não vai estar no espaço participando do lazer, que é direito também da criança e do adolescente. Então, você tem que garantir o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer, né? Não é somente a educação
Se os nossos filhos, eles têm direito ao lazer, por que os filhos dos outros não vão ter direito? A gente tem que garantir esses direitos, né? Porque a garantia desses direitos aqui que a gente fala é principalmente para aqueles que não têm reconhecido esses direitos, não podem ser dados, muitos direitos que os nossos filhos têm, que não podem ser dados às vezes por questão até financeira, e que o poder público tem a obrigação de dar, né? De garantir. Então, a convivência familiar e comunitária, a profissionalização, então são muitos direitos. E ainda assim, a gente precisa, todos esses atores aí, precisam pôr a salvo de negligência, de abandono, de opressão, né? Exploração. Então, se somos todos nós que temos que garantir, eu sempre leio, quase todos os dias eu leio esse artigo. Por quê? Porque eu me comprometo. A partir do momento que eu estou dizendo que eu tenho que garantir, eu tenho que me comprometer. Porque quando eu chego no meu trabalho, eu sempre, todos os dias eu vou ver situações em que não foi garantido o direito à saúde, situações que não foi garantido o direito à educação, não foi garantido o direito à convivência familiar e comunitária, que aquela criança está na rua, né? Aquela criança está com os direitos violados porque os pais, ao invés de proteger, eles obrigaram o filho a trabalhar na rua, trabalho infantil. Então, todas essas violações, né, nós temos que nos comprometer, e não é passar na rua e dizer assim, por que o Ministério Público não faz nada? Por que o Conselho Tutelar não faz nada? Não, nós temos que dizer, nós também somos responsáveis, né? Todos nós temos que nos envolver e saber, de certa forma, que nós podemos denunciar. Muitas vezes, sabe o que acontece, que eu acho interessante? E eu acho muito interessante quando outro colega, né, outra colega liga para mim e fez, Soraya, eu queria ver uma situação, eu estou aqui num determinado lugar e estou vendo aqui uma situação de um adolescente que está trabalhando na rua e o menino está aqui, tal. Aí ela faz aquela denúncia por telefone mesmo. Mas na mesma hora eu já ligo para o Conselho Tutelar, já tenho o telefone de todos, porque a gente precisa se comprometer. Por exemplo, à noite, eu não estou nem de plantão, mas eu estou ali como cidadã também. Né? Eu não vou deixar nunca de ser Soraya, cidadã, mas Soraya, promotora de justiça. Eu tenho que entender que eu tenho a minha obrigação também. Mas tem pessoas que passam no lugar e acham, isso aqui não é minha obrigação, isso aqui não é meu papel. Todos nós temos a obrigação, né? E principalmente para garantir os direitos que estão previstos, muitas vezes a gente precisa ingressar com ação para conseguir, né? Quantas vezes a gente não vê a ação? Lá no Juizado da Infância, por exemplo, nós temos inúmeros procedimentos em tramitação, né, que tratam de direito à saúde, de educação, que foram direitos negados e que precisam passar pela justiça para que o poder público possa realmente cumprir seu papel. Porque não precisava disso. Já estava exposto isso, a lei já está posta há tantos anos, né, desde 1990, não precisava, mas muitas vezes, até hoje, nós precisamos fazer isso. Estamos aqui no podcast Mais Vida pela Dr. Play. Doutora, vamos falar agora dos atos infracionais envolvendo crianças e adolescentes. Como a senhora vê a amplitude? Eu sei que aí está ligado à incumbência dos poderes, das leis. Qual a análise da senhora? Eu começo até dizendo, para desmistificar um pouco, né, a questão do sistema socioeducativo e das infrações que são praticadas, né, que muitas pessoas pensam que o adolescente ele não vai cumprir nenhuma medida, né? Que querem até reduzir a maioridade porque acham que não existe punição. E aí eu digo, a partir de 12 anos de idade, por exemplo, Fábio, um adolescente que praticou uma infração numa escola, ou violência física, ou violência psicológica, a questão do bullying, ou foi uma ameaça, qualquer adolescente a partir dos 12 anos, ele vai sim responder por um procedimento de ato infracional, vai ser levado, vai participar da audiência lá no Juizado da Infância e Juventude, com a promotora, a juíza. Eu não sou dessa área, mas tem a colega Catarina, a colega Márcia, que fazem parte dessa área infracional. E são vários processos lá, onde tem adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Então, não é fácil você perceber, né, que as pessoas não conseguem compreender que esse adolescente ele não vai ser aplicado na infração. Só o fato de você ir, você vai na delegacia, primeiro você começa na delegacia, né? Você vai ser ouvido na delegacia, depois que é apresentada a representação, que equivale à denúncia no caso do adulto. Então, essa representação, ela vai explicar o fato e vai, ao final, pedir a aplicação de uma medida socioeducativa. Que essa medida socioeducativa vai desde a prestação de serviço à comunidade até a internação, que é em situações de infrações
muito graves, né? Por exemplo, um caso de homicídio, um caso de uma violência sexual, né? Um caso de adolescente de 13, 14, 15 anos que se envolveu numa infração, e ele vai ter que cumprir, passar por todas as audiências, vai ouvir testemunha, e mesmo quando eu estou substituindo, eu participo das audiências, eu vejo o sofrimento da família como um todo, né? Porque muitas vezes são meninos que não tinham noção, achavam que sair com os amigos para uma bebedeira, para um negócio que não ia dar em nada, né? E que aconteceu uma situação por conta da irresponsabilidade e da imaturidade mesmo deles, e que eles imaginavam que não ia acontecer nada. E aí, quando é necessário que todas as pessoas possam compreender isso, né? E só quem passou por audiências como essa vai perceber o quão difícil é, né? Para todos. Porque eu mesma me sinto incomodada e triste quando eu vejo um adolescente muito jovem chegando por ter cometido infração. Muito difícil. E a maioria dos jovens, né, dos adolescentes que se envolvem, geralmente são adolescentes também que não tiveram uma formação, um acompanhamento da família. Foram adolescentes que já vieram de situações, passaram por violações grandes dentro de casa, ou sofreram violência psicológica, ou física, ou violência sexual, ou foram obrigados a determinadas situações. E aí é importante a gente saber que quem vai também conhecer o sistema socioeducativo, conhecer depois que se aplique, como é que é na prática isso, né? Quando é que se aplica, aí você vai entender que você chega lá e você vai perceber que são vários adolescentes num local igual a um adulto numa prisão com vários também. Então, é dessa forma também, né? É como você vai precisar refletir aquilo que você fez. E essa reflexão não é uma reflexão no local agradável, com ar-condicionado, com uma coisa boa. Não é assim. É uma situação que às vezes você chega para conviver com pessoas que fizeram coisas igual ou até pior do que você já fez. E sair desse sistema não é fácil. E é preciso que o poder público, por exemplo, ele possa investir principalmente nessa ressocialização, o que acontece muito pouco. Doutora, eu sei que a senhora tem uma visão muito globalizada, mas vamos pensar no Brasil, sempre há uma curiosidade, eu entendo também dos sigilos, segundo a lei. Como a senhora vê a nível nacional, quando a gente pensa Paraíba e compara proporcionalmente, é lógico, com outros estados, a violência contra a criança e adolescente aqui na Paraíba tem um índice alto? Como é que é o parâmetro numa visão nacional? É tanto quanto, pelo menos, as angústias que nós compartilhamos nas reuniões que participamos e nas conversas informais com os nossos colegas de todo o Brasil, é proporcional. A violência ela está no nível assim, praticamente proporcional dos estados. E principalmente a gente conversa muito com os colegas que são das regiões mais próximas, né? O estado de Pernambuco, o estado do Rio Grande do Norte, e a realidade é idêntica, né? É idêntica. É evidente que a gente não pode comparar a nossa situação com São Paulo, Lógico. Rio de Janeiro, mas a gente percebe que a violência contra a criança, numa síntese geral, ela acontece todos os dias e praticamente em todos os locais. A gente só não pode dimensionar quais os estados que menos denunciam, né? Porque esses casos que nós temos conhecimento, que chegam ao conhecimento público, né? Através dos discos de denúncia estadual, federal, são muito aquém dos que realmente acontecem todos os dias. Imagina quantas vezes nesses sítios, nessas coisas que a gente não tem nem acesso, quantos crimes não acontecem com crianças e adolescentes todos os dias, né? Tem situações que a gente não consegue dar conta, a gente não consegue ter conhecimento, nem sequer imaginar, mas acontece, né? E situações onde a própria criança ou adolescente, ela pensa que nem crime é, porque já é tão natural, eles naturalizam a violência como se para a pessoa não fosse nem violência. Muito interessante. É por isso, doutora, a importância, na sequência, já tocamos no assunto dessa rede estar sincronizada, a rede de defesa, né, em prol da criança e do adolescente. A senhora já citou que, vamos dizer, há uma sincronia, como tem que haver, muito interessante a nível da Paraíba, a nível do Brasil. Creio, mas a senhora vai dizer com tamanha propriedade, que com o advento da internet, pandemia também, passou a se usar mais as redes sociais e até a comunicação
entre os setores, ela ficou mais fluente, eu creio, não é isso, doutora? Foi muito importante, assim, foi muito importante nós aprendermos também a trabalhar diferente, né? A gente poder existirem estratégias da comunicação, né? Porque eu acho que a pandemia ensinou que nós podemos trabalhar até mais, né? Porque eu confesso que a quantidade de reuniões que nós fizemos durante o período de pandemia, principalmente no início, foi assim, enorme. Enorme. A gente conseguia, por exemplo, estar numa mesma reunião com um psiquiatra, com um psicólogo, outra secretária de saúde do estado, secretária de saúde do município, com a escola tal, com várias e várias pessoas que estavam envolvidas naquela situação, naquele caso, com a Universidade Federal, com vários atores ao mesmo tempo, por conta desse trabalho virtual. Então, isso foi fantástico, assim, foi muito importante. A gente percebeu como a rede, ela até potencializou o seu trabalho. Potencializou o seu trabalho, porque eu estou aqui hoje, se eu vou marcar uma reunião para mim, lá na Secretaria de Saúde, por exemplo, aí todas as pessoas vão se deslocar para a Secretaria de Saúde. Então, tem o trânsito, tem isso, tem aquilo. Muitas vezes é difícil. E hoje nós vemos que até de dentro do carro nós participamos. Hoje eu vi situações onde uma pessoa era necessária, uma reunião, foi até na Unimed, e eu lembro que o presidente da Unimed participou de forma virtual, chegando no aeroporto. Mas ele apresentou uma fala, né, o que era necessário ele fazer, e participou de forma tranquila, né? Foi uma coisa bem interessante, e como a gente vê que todos nós aprendemos a trabalhar. E depois disso, eu acho que a gente trabalha mais. Com certeza trabalhamos mais. E essa junção, o que é que eu falo assim, em relação à rede de proteção à criança e adolescente? O que é interessante é isso. É que nós, que trabalhamos nessa área, a gente praticamente tem um telefone um do outro, né? A rede, para funcionar, ela não pode funcionar somente no papel, né? Dizer assim, todos têm que se reunir e fazer isso. Não pode ser só assim. A gente precisa utilizar também as estratégias de pegar o telefone e dizer, olha, vamos resolver isso assim, tal, porque aconteceu agora e eu preciso isso. Então, muitas e muitas vezes, um conselho tutelar, por exemplo, liga, doutor, eu estou com uma situação tal, eu queria saber a opinião da senhora, se a senhora pode me orientar em relação a isso, ou compartilhar, eles já chegam com a estratégia e perguntam qual a minha opinião em relação àquela situação. E eu também, da mesma forma, quando tenho o telefone dos conselheiros, né, aqui de João Pessoa, muitos deles, assim, acho que a maioria deles são extremamente comprometidos, trabalham muito, não é fácil trabalhar, porque eles vão para as comunidades, algumas vezes, até nas audiências, dizem, olha, doutora, eu estou preocupada porque a gente está entrando numa comunidade difícil, né? E é para averiguar uma situação de violação, e é preciso que eles estejam nesses espaços. E eu respeito muito o trabalho dos conselheiros, porque eles, nessa atuação da rede, eles são a porta de entrada, praticamente, né? Então, eles correm também riscos. E é difícil, não é muito fácil, né? Mas com o compromisso, com a vontade também que eles têm, vale muito a pena. E na rede de proteção, acho que é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, é o Conselho Tutelar, é o CRAS, o CREAS, sabe? As secretarias, todas as secretarias envolvidas, seja de desenvolvimento social, de ação social, como também as secretarias de saúde, educação. Todo esse diálogo a gente precisa manter para poder participar se integrar a essa rede, né? Doutora Soraya Nóbrega, promotora da infância e juventude. Doutora, se fala muito, lógico, está no âmbito da violência, as armas. Eu digo da parte legal, vamos dizer, de legalmente essas ações, vamos dizer, mais facilitadoras de se ter uma arma em casa. Qual é a opinião da senhora? Acha que se deve flexibilizar mais ou isso será um problema cada vez maior dentro do contexto da violência de criança e adolescente? Eu sou totalmente contra todo tipo de violência, totalmente contra. E nesse sentido eu não poderia ser a favor, né, de ter armas com facilidade, principalmente porque nós já tivemos situações, mas respeito a quem pensa diferente, porque a gente precisa, né, fazer esse diálogo e compreender que outras pessoas também têm a sua opinião. Mas eu falo porque teve situações, por exemplo, de adolescentes que já se envolveram em infração pela facilidade, né? Aquilo que eu falei, não só como a arma que era o carro, né? De sair no carro e aí
atropelar uma pessoa, essa pessoa ir para o hospital, 2, 3 dias depois a pessoa vir a morrer, né? Então, o carro é uma arma. Mas se eu tenho também facilitado uma arma, se eu brigar com um colega, se eu fizer qualquer situação e tiver com cabeça quente, ou tiver bebido alguma coisa, eu vou terminar usando aquela arma. Então, a arma não é somente para defesa. Eu, por exemplo, tenho um porte de arma. Eu não uso arma e nem quero usar. Então, assim, eu nunca quis, é algo que é de mim, eu acho talvez por isso que eu trabalho com criança e adolescente, nunca quis nem trabalhar em outra área. Eu acho que eu permaneço com esse pensamento, né? Apesar de tantos anos, mas eu tenho a mente um pouco infantil, de imaginar na pureza das coisas, de poder compreender que o ser humano ele precisa se humanizar mais. Acho que todos nós precisamos cada vez mais nos humanizar, né? Porque a violência tem crescido muito, tem crescido assustadoramente, e eu não gostaria de ver essas situações crescer, né? É polêmico esse assunto, viu, Fábio? É polêmico. Então, verdade, eu sei que uma muitas pessoas... É uma discussão com toda a sociedade, é algo que assim também é claro que ninguém vai querer, por exemplo, desarmar todo mundo e chegar e as outras pessoas vierem para nos atacar, né? Eu sei que pode existir isso, mas é uma coisa que é difícil você fazer uma compreensão, principalmente para quem pensa, quem tem um pensamento como eu, que abomina assim, todo tipo de violência, talvez porque eu veja muito isso e queira que seja diferente. Ô, doutora, no combate à pedofilia, eu notei muito nas minhas idas a Brasília, a partir do projeto, que as pessoas são muito ameaçadas. Eu pergunto, a senhora já sofreu ameaça? A senhora acabou de falar que prefere não andar com a arma, mesmo tendo esse direito. Como é que isso funciona? Realmente difícil, assim. Eu acho que até a maioria dos colegas, eles utilizam, né? Usam. É uma questão muito pessoal minha, né? Eu acho que a minha formação, os meus valores, eles não permitem que eu queira realmente participar, mas se eu me sentisse ameaçada, se eu me sentisse em qualquer situação onde eu realmente, como eu tenho porte de arma, evidentemente que eu posso andar, eu posso fazer, mas se eu me sentisse ameaçada e sentisse que realmente era necessário, certamente eu ia também, né, fazer uso dela, né? Ia ser importante. Mas eu não me sinto, não sinto essa ameaça, não tenho no meu trabalho nunca exerci essa situação, então é tranquilo para mim. Tranquilo. Doutora, a senhora falou, será motivo agora da nossa próxima tela, nos conselhos tutelares, né? A importância dos conselhos tutelares em todo esse trabalho. Aí, doutora, eu costumo ser, obviamente, muito sincero, dentro desse meu trabalho, dos aplicativos que se pode denunciar, tiveram momentos que eu fui até um dos conselhos tutelares, uma sede aqui em João Pessoa. Doutora, eu posso estar enganado. Eu notei muita carência estrutural. Eu fiquei até assim. Eu gosto muito quando eu vejo as coisas modernas. Eu acho que tudo isso ajuda no trabalho. E foi o que eu não vi lá, doutora. Ao contrário, eu vi uma coisa assim meio complicada para quem está exercendo o seu ofício. Eu queria saber da senhora, e aí entra na parte de recursos que são necessários para o combate a essa violência. E aí, doutora? Muito importante, até porque um caso prático é ótimo para a gente poder ter uma forma de explicar melhor essa situação, porque também pensamos igual, né? Lógico. Nós pensamos igual. Por que é tão importante os conselhos tutelares? E que foi uma grande, mas uma enorme conquista do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, desde 1990, né, que a partir daí a gente pôde ter os conselhos tutelares. E o conselho tutelar é nada mais do que, imagine que aqui na capital nós somos 6 promotores de justiça que trabalhamos na área da criança e do adolescente. Certo. No entanto, existem 7 conselhos tutelares, né? Em cada conselho são 5. Então a gente multiplica 7 vezes 5, 35. Certo. Então imagine que é 35 contra 6. Né? 35 pessoas observando todas as situações de violações que acontecem para que, em termos de ajuizar ações, 6 promotores, 3 na área protetiva e 3 na área infracional. Então, assim, a demanda ela é enorme, porque os conselheiros trabalham todos os dias. E em termos de estrutura, eu ainda falo que o que existe
é fruto de pressão e de ações que foram ajuizadas pelo Ministério Público. Isso aí a gente tem que falar, porque o poder público ele não age por si. Ele precisa ser demandado, quando deveria ser, como a própria legislação ela fala, da prioridade, né? Então, a prioridade em todos os sentidos. Que para que se possa exercer um trabalho de excelência, para que você possa ir nos locais onde está acontecendo a violência para averiguar, por exemplo, para tirar aquela situação da violência e aplicar a medida protetiva como o Conselho Tutelar faz, porque o que é que é função, uma das funções muito importantes do Conselho Tutelar? É ele receber uma denúncia que aquela criança está sofrendo uma violência física agora, ou sofrendo uma violência sexual há 2, 3 dias, e você vai averiguar, e você vai lá fazer o que na casa? Você vai fazer com que o Conselho ele pode aplicar uma medida protetiva. Inclusive, né, não é a primeiro lugar, mas inclusive tirar aquela criança daquela situação e encaminhar, se não houver uma família, né, alguém da família extensa, algumas pessoas que possam ficar com aquela criança, aplicar uma medida protetiva para que seja acolhido num abrigo, por exemplo, uma instituição de acolhimento aqui da capital. Então, para fazer isso, você precisa de carro. Para fazer isso com mais rapidez, você precisa ter um carro bom. Não pode ser um carro com pneu ruim, com uma situação que você não consegue andar 2 quilômetros, você tem que parar, né? Então, essa estrutura que você fala, não é somente no local também não. Porque essa criança que sai lá junto com a mãe ou junto com os parentes, ela vai ser atendida no conselho. Quando você chega no conselho, não é delegacia, é proteção. Se é proteção, a gente precisa receber aquela criança ou aquele adolescente que sofreu uma violação com aquele zelo, aquele cuidado. Você não vai chegar lá com uma poltrona ruim, com um banheiro que não é bem atendido, sem você poder oferecer uma água, sem você poder oferecer um café. Você tem que ter um mínimo de estrutura. E como você falou, infelizmente, tem muitos conselhos tutelares que estão em situação de estrutura difícil. Mas existem ações que estão tramitando, né, na promotoria da infância, por exemplo, que é para a estruturação dos conselhos. Então, reuniões com os secretários, eu soube que recente houveram reuniões, houveram termos de ajustamento e conduta, né, para tratar. Aí, nesses termos, diz, para conseguir ar-condicionado, tanto tempo, 1 mês, 2 meses, porque quando você vai fazer tipo assim, o termo de ajustamento e conduta é um acordo que se faz com o poder público para resolver determinada situação. Então, não é somente uma vez que se faz. Ao longo dos anos, se faz uma situação, resolve. Aí depois precisa, como a nossa casa, não precisa de reforma. É verdade. Aí eu acho que você foi justamente pegando um período que ainda não tinha feito essa reforma, né? Mas assim, estamos sempre atentos, porque sabemos, e não só da obrigação do poder público, como também da necessidade do Conselho, que precisa de estrutura para trabalhar. Não só estrutura física dentro de lá, como estrutura para os próprios conselheiros realizar o trabalho de averiguação, né, inclusive no carro. Doutora Soraya Nóbrega, vamos ver na sequência, falar um pouco do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser a nossa próxima tela aqui. Doutora, no caso do ECA, sempre se comenta que o Estatuto é muito completo, que vem a ser até uma referência para outros países. A senhora vê dessa maneira também? Vejo sim, porque os outros países, eles não precisam colocar isso no papel. Eles já sabem que é para estar, né? Eles já sabem que a criança, adolescente tem direito à vida, à saúde, que tem prioridade, que precisa ser atendida em primeiro lugar. Eles sabem que o poder público tem que garantir esses direitos e mostra como precisa garantir esses direitos sem precisar estar no papel, né? Essa que é o Estatuto, ele é assim, uma lei também, é uma das leis mais avançadas mesmo do mundo. Isso aí a gente não tenha dúvida. E que detalha assim, de forma muito clara, né, como deve ser feito essa garantia desse direito e como nós, cada um dos atores, devemos nos portar, trabalharmos, né? E ele aponta a forma, por exemplo, como deve ser formulada a política pública através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, existe o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que quem integra, né? Tem a parte governamental, tem os atores governamentais e os não governamentais. Isso para ter essa paridade. E aí, a gente precisa saber o quê? Se esses conselheiros, eles não tiverem, por exemplo,
uma formação, eles não tiverem um conhecimento sobre a criança ou adolescente, né? Não tiverem especificamente participado de atividades ou estudado sobre isso, que é bem complexo, essa questão da criança e adolescente, se eles não tiverem, eles não vão saber formular política. Então, essas formações que existem, formações continuadas para conselheiros tutelares e conselheiros de direitos, é para isso. Porque, para que a política pública seja efetivada, antes ela precisa ser formulada. E quem vai formular? São essas pessoas que estão no conselho. Então, se o poder público, por exemplo, indica conselheiros, para ser conselheiros, pessoas que não têm a mínima noção, então não vai servir, né? Por que no Brasil, às vezes, não se dá tanto valor à educação, não se investe tanto na educação pública? Porque eles não querem que as pessoas fiquem, como dizer assim, ficar sabido, né? Nós ficamos bem sabidos para que a gente possa lutar por outras pessoas que vão vir depois. E aí, da mesma forma, eu digo em relação aos conselheiros. Quanto mais tiverem pessoas comprometidas e que saibam do seu papel, mais pessoas vão formular políticas. E quando você formula política, você vincula o executivo a ter que cumprir aquilo que foi elaborado. Não é isso? E ele precisa ter investimento, precisa ter orçamento, porque as que já estão formuladas, todos nós cobramos do poder público que seja efetivada aquela política. Por exemplo, eu falo assim, uma política pública bem interessante, bem importante, é o programa de proteção à criança e adolescente ameaçada de morte. Então, para que pudesse haver essa política pública efetivada aqui, teve que ser um longo caminho. Eu lembro que, quando eu soube que tinha esse programa, era que um adolescente estava aqui, ele sofreu ameaça de morte e eu não sabia o que fazer. Eu vou encaminhar para onde? Qual o local que eu vou encaminhar? Eu não sabia. Aí eu descobri que tinha esse programa a nível nacional. Eu fui articular e estive em Brasília, fiz uma articulação e esse adolescente ele foi protegido. Mas aí eu perguntei, tem algum estado, alguma coisa que tenha esse programa? Ou é só nível federal? Aí ele fez, não, por enquanto tem a nível federal, mas os estados têm que se articular para ter também. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz uma articulação na Secretaria, foi no Ministério do Desenvolvimento, e aí a Paraíba foi o primeiro estado, e até hoje, né, foi uma referência, porque foi o primeiro estado que tem o programa estadual. Tem o programa de proteção à criança e adolescente a nível estadual. Então, o Estado, ele abarcou essa situação, mas é preciso, assim, que muitas pessoas se envolvam, né? Então, muitas pessoas têm que se envolver. E a gente tem que trazer isso para o nosso Estado e cobrar dos nossos governantes. Doutora Soraya Nóbrega, nós estamos chegando quase no final do podcast Mais Vida, ao vivo aqui pela Dr. Play. E, doutora, no final aqui, a nossa última tela, eu sempre costumo perceber e perguntar também sobre a visão, sobre o futuro. Como é que a senhora vislumbra esse futuro da ação da senhora, muito conhecida, uma ação que a sociedade reconhece e observa? Eu acompanho há muito tempo o trabalho da senhora, fico muito feliz com a atuação, quando vejo a senhora na mídia, o papel da comunicação, que é o que estamos fazendo agora, tão importante para esclarecer, para salvar vidas. Qual o pensamento de futuro da senhora? O pensamento principal, porque eu sou sonhadora, né? Muito sonhadora, até hoje eu sonho muito, mas o que eu queria mesmo era poder me multiplicar, ter assim, várias Sorayas, tem várias colegas que são aqui do estado da Paraíba, que eu admiro muito como promotores de justiça também, e que exercem um trabalho maravilhoso nessa área também de criança e adolescente em todo o estado. E aí eu queria que tantas outras colegas, né, pudessem se multiplicar para que a gente pudesse salvar mais vidas. Né? Salvar mais vidas porque é difícil a gente conseguir chegar em todo lugar. E para chegar em todo lugar, é necessário que a gente possa sair também do gabinete. Né? A gente não pode ficar fazendo só audiência, sentada na audiência ou olhando processos em casa. Porque quando a gente sai da audiência, Fábio, por exemplo, ontem eu fiquei até 2 horas da manhã trabalhando. Então não tem esse negócio, eu saí da audiência, fiz minhas audiências, vou para casa e estou na boa. Não, eu volto e tenho que fazer os processos, porque a responsabilidade de fazer os processos e dar conta de todas as situações é nossa, né? Porque se não fizermos, os nossos corregedores, as pessoas que existem aqueles que nos corrigem, né? Que vão nos corrigir, mostrar, olha, isso aqui está errado,
isso aqui tem que corrigir, isso aqui tem que aperfeiçoar, isso aqui tem que ser recomendado para isso. Então, os nossos superiores, eles estão atentos a isso. Então, para que a gente possa se aperfeiçoar. E daí, o que é que eu imagino? Eu queria muito poder estar nos espaços. Eu queria muito atender a todos os pedidos de palestras, a participar de todas as rodas de diálogo, de todos os lugares que era para ir, eu gostaria muito de ir. Por exemplo, existem situações, porque eu acho que isso é prevenção. Isso é prevenção da violência. A partir do momento que eu me disponho meu tempo para ir até uma escola, fazer uma palestra sobre ou violência, ou sobre alertar sobre situações voltadas à própria criança e adolescente, eu vou estar fazendo a prevenção. Se eu vou numa maternidade, falar com médicos, assistentes sociais, enfermeiras, sobre a situação de entrega direta para entrega direta de crianças para fins de adoção, eu vou estar também contribuindo para a prevenção de casos de adoções ilegais que acontecem muito e não é pouco. Realmente acontece muito, 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 muito. E aí a gente percebe que se a gente for nesses locais com mais frequência, a gente vai ter menos problemas. Então, o futuro, o que é que eu penso do futuro? Eu gostaria, então, que pudesse, já que a gente não pode se multiplicar, que tivesse vários jovens que pudessem aparecer e pudessem nos assessorar e pudessem fazer esse trabalho junto conosco para poder amenizar e chegar em todos os espaços que são necessários. Doutora, e dentro desse compromisso, como eu digo, eu sou um admirador da senhora, do trabalho, né? Sou muito observador e conectado e até motivo aqui do programa, do podcast Mais Vida, nessa parceria com a Dr. Play e o projeto também Nós Salvamos Vidas, chegou um momento que eu disse, não, a doutora já contribui numa forma espetacular na proteção da criança e do adolescente, que eu tenho a honra nesse momento, doutora, de nomear a senhora como embaixadora do projeto de minha autoria, o projeto nacional, o Nós Salvamos Vidas. Portanto, eu tenho aqui, motivo do nosso cenário, do nosso tema, aqui é uma placa. E aqui, doutora, está justamente o endereço eletrônico do nosalvamosvidas.com.br. Aqui, obviamente, o nome da senhora e a nomeação, motivo maior, como embaixadora do projeto Nós Salvamos Vidas. Portanto, assim, quando eu passo esse selo, essa certificação nas mãos da senhora, eu passo com muita emoção. Porque isso é motivo da minha vida e eu sei que é motivo da vida da senhora. Doutora, muito obrigado. Pode ter certeza que para mim também é uma grande emoção. Eu acho que mais do que uma emoção também, aumenta o nosso compromisso, Fábio. A gente receber uma homenagem como essa, eu acho que é assim, uma honraria mesmo. Não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente não ficar feliz. Acho que principalmente ficar feliz. Ficar feliz pelo reconhecimento, porque a gente faz com tanto prazer, com tanta vontade, com tanto amor, que a gente não imagina que outras pessoas estão nos assistindo, que estão nos aplaudindo, né? Isso que você faz, assim, não só em relação a esse trabalho, isso, para mim, eu vou chegar em casa super honrada, né? Mostrar às minhas filhas como é importante a gente poder trabalhar sem esperar nada em troca, mas saber que outras pessoas estão ali, né, participando junto conosco e torcendo, né, para que possamos agora salvar mais vidas ainda. Pode ter certeza que agora, se eu já tinha esse compromisso, essa vontade de fazer, ainda mais, né, diante desse compromisso que eu vou ter. Eu tenho que honrar mais ainda esse prêmio que eu estou recebendo agora, né? E vamos juntos salvar vidas, meu amigo. Muito obrigada. Estou muito contente, viu, doutora? Assim é lógico, assim é uma felicidade plena e a gente tem aquela certeza, né? Até o momento nós temos alguns embaixadores, né, embaixadoras do projeto. Eu posso citar a nossa paraibana, ex-BBB, a Juliette, é uma das embaixadoras, faz um trabalho também belíssimo. E quando eu vejo, né, e tenho a noção, a percepção da senhora estar lá fazendo esse trabalho, que não é fácil, é árduo, que eu conheço um pouco e que a senhora conhece tão bem e com tamanha inteligência exerce, eu vejo que esse título não poderia estar em melhores mãos, viu, doutora? Ah, que bom, eu fico muito feliz
de verdade, de verdade. Para a gente que trabalha, né, e que não imagina, a gente não tem noção, né, de que existem outras pessoas, como eu vejo hoje aqui a estrutura do seu trabalho, é assim admirável, é muito bacana a gente poder ver assim que você faz o seu trabalho, olhando o trabalho das pessoas, reconhecendo o trabalho das outras pessoas e chamando essas pessoas para, junto com você, salvar vidas. Então é fantástico. Eu que tenho que parabenizá-lo, agradecer, né? Não só agradecer, como parabenizar. E parabenizar, de certo modo, toda a sua equipe que também se empenha, né, para que tudo dê certo e tudo possa caminhar com tranquilidade e com sucesso. Verdade, a Dr. Play proporciona toda essa estrutura, como eu falei para a senhora, a plataforma está presente em centenas de clínicas, de salas de espera, de academias, são muitas as empresas também, hospitais. Portanto, eu tenho certeza que uma entrevista como essa, amplamente esclarecedora, irá ajudar a salvar mais e mais vidas, porque no âmbito da internet se compartilham os programas e é uma história que não acaba, ao contrário, ela começa aqui e vai perdurar, com certeza. Com certeza, não tenha dúvida. E tantos, eu já assisti vários programas e eu também aprendi muita coisa, né? Eu vi tantos médicos, eu fiquei tão orgulhosa. Uma médica que falou, inclusive ela estava falando sobre o próprio estatuto, ela se reportando ao estatuto, sabendo o que realmente dizia aquele artigo, eu fiquei super orgulhosa. E vi assim, né, que tem inúmeros outros profissionais que às vezes nós não conhecemos e que precisamos valorizar mais. Eu acho que era uma médica de Campina Grande, não sei se era pediatra. Mas foi muito interessante a entrevista dela, bacana demais. Eu assisti toda a entrevista e vi que não só ela, como inúmeros outros médicos assim que têm a humanidade dentro de si, né? Que todos a gente percebe quando são profissionais diferenciados. A senhora fala com muita propriedade. Quando entrevistamos aqui, por exemplo, pediatras, aí é óbvio, entra a causa da criança e eu sempre costumo puxar esses links. E a gente nota o compromisso, o amor dessas pessoas em relação à causa, né, doutora? É interessante, que é mérito seu, porque quando o entrevistador, né, a pessoa que está entrevistando, ele também tem uma sintonia com aquilo e ele se prepara para aquele momento. É muito interessante, porque é uma conversa, não é uma coisa formal, é algo muito dinâmico que para quem está assistindo com certeza vai facilitar o entendimento. Então essa forma, o mérito é todo seu e por isso a gente tem que parabenizar, né? E fazer que tenha inúmeras entrevistas que possam ajudar, né, quem está nos assistindo e que possa contribuir para que coisas possam acontecer de bem. Doutora, eu estou vendo aqui, eu sou muito observador, Sim, a senhora trouxe um presente foi verdade. Mim. Eu trouxe isso aqui, às vezes a gente diz assim, eu queria ter, nós não temos o estatuto atualizado, esse ano não vi para vender, mas eu tive no local e recebi um estatuto da criança e adolescente atualizado. Aí eu disse, eu vou levar o estatuto para dar de presente, porque é de bolso. Eu ganhei 2, eu disse, vou dar um, vou partilhar esse aqui que também, linda, que é maravilhoso, porque é pequeno, né, e é singelo. Mas, doutora, é sensacional. Não só vou guardar, será motivo lá, vai ficar na minha cabeceira, né? Já conheço um pouco e a gente tem que sempre ler, se informar, aprender para poder ajudar e salvar, né, doutora? Com certeza, com certeza. Doutora Soraya Nóbrega, promotora de justiça aqui da Infância e Juventude, muito obrigado pela sua participação e nós estamos encerrando mais um podcast aqui pela Dr. Play, o Mais Vida. Aguardem as nossas próximas edições no compromisso transformador através da informação, salvarmos, se Deus quiser, milhares de vidas. Muito obrigado a todos.